Graça e paz, irmãos. O negócio é a moda antiga ainda, no caderninho aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, se você puder. Vamos orar ao Senhor. Creio que Deus tem coisas especiais para ministrar ao nosso coração e à medida que nós abrimos o nosso coração, nos tornamos receptivos, Ele pode falar conosco. Então, quero te convidar nesse momento a pedir isso. Senhor, fala comigo. Traz revelação da Tua palavra nesse momento ao meu coração. Que o Senhor realmente traga a mim a revelação daquilo que eu preciso ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nós e através de nós. E nós queremos também, nessa noite, Pai, nos colocar à disposição do Teu agir, Deus. Queremos abrir o nosso coração para realmente, Deus, entender a Tua palavra, que o Senhor possa direcionar a cada um de nós e que nós não possamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas com a Tua palavra queimando em nossos corações e disposto a praticá-la cada vez mais. Que o Senhor realmente invada os corações nessa noite, que tudo seja para a Tua glória, que eu possa falar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que possa tocar também o coração da Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Essa semana eu estava lendo sobre essa história, né? E Deus trouxe algo ao meu coração que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. E que Deus possa trazer, né, a mesma verdade que Ele soprou no meu coração ao seu coração também. Marcos, capítulo 6, versículo 30, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram eles retirassem, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Fala comigo assim: teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deles vocês algo para que comam. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados.
Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Amém. Então aqui a gente vê, né, a multiplicação dos pães e peixes. Se a gente ler um pouco antes, os discípulos tinham sido divididos de 2 em 2 e espalhados para anunciar a palavra de Deus, né? Eles estavam nessa missão e curaram muitos enfermos, fizeram grandes obras. E aqui a gente vê eles voltando para prestar conta para Jesus sobre aquilo que eles tinham feito. E é interessante que no primeiro momento, Jesus faz uma proposta para eles de descanso, né? Vamos atravessar e vocês vão ter uma pausa, vão descansar, vão comer. E algo surpreende eles, porque quando eles chegam do outro lado, a multidão tão sedenta, tão necessitada de algo da parte de Jesus, já estava lá, né? Atravessou todo o período a pé e foi atrás de Jesus porque eles tinham uma sede que precisava ser saciada. E o versículo 34 fala: quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes. E eu, analisando, né, eu comecei a pensar: meu Deus, como será que foi a reação dos discípulos, né? Jesus prometeu para eles um descanso, eles tinham feito algo que era honroso, já cumprido a sua missão, e de repente eles se deparam com mais trabalho, né? Eles chegam lá na expectativa de um descanso e se deparam com uma multidão esperando. E o coração de Jesus, ele nos traz uma revelação tão profunda de como é amar as pessoas, porque o versículo fala que ele teve compaixão daquelas pessoas. E o que significa, né, essa palavra compaixão? Eu fui pesquisar e significa compreensão do estado emocional de outra pessoa. É o desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro e demonstrar gentileza para aqueles que sofrem. Então, eu fico imaginando assim, os discípulos, né? Na cabeça deles, eles iam para aquele lugar para descansar, para ter um tempo, e de repente eles se deparam com aquela multidão e com mais trabalho, né? Mais gente para cuidar. Será que já não estava bom, né, Jesus? A gente fez grandes obras. Então, por que a gente não pode parar por aqui e seguir com o plano, né? Mas o coração de Jesus era diferente do coração daqueles discípulos naquele momento. Não significava, né, que aqueles discípulos não eram servos, mas talvez eles não estavam compreendendo o propósito daquilo que eles estavam vivendo. E o tema dessa palavra é: que tipo de servo eu sou? Você pode repetir isso? Que tipo de servo eu sou? Fale para você mesmo. Nós vemos aqui 2 tipos de servos, né? Jesus, que tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele precisava investir o tempo que ele tinha em algo que tinha valor realmente para a eternidade. E os discípulos que estavam caminhando com Jesus serviam, muitas vezes eu acredito que por obediência, sem compreender tanto o propósito, eles não tinham tanta clareza, mas serviam por obediência e muitas vezes não conseguiam ver, né, o que Jesus via nas pessoas. E quando eu vi o significado dessa palavra compaixão, meu coração ficou assim, pensando, né? Será que nós temos esse tipo de atitude para com as pessoas que estão à nossa volta? Será que nós temos nos compadecido da dor das outras pessoas? Nós vivemos em uma geração que pensa de maneira muito egoísta e muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que é importante para nós que nós não conseguimos ver as pessoas que estão sendo destruídas ao nosso redor. Pessoas que muitas vezes estão clamando com tanta fome, tanta sede por algo que às vezes elas não sabem nem como dizer, né, que precisam. Mas a gente tem a chave, tem os caminhos e muitas vezes não tem conseguido enxergar a dor do outro, aquilo que o outro está necessitando. Então, o texto detalha bastante, né, as atitudes aqui dos discípulos e eu acredito que Jesus queria ensinar algo para os discípulos dele. Não é que Jesus não queria que eles tivessem esse descanso, ou que Jesus tinha enganado eles, né?
prometido algo que não ia cumprir, mas ele sabia aproveitar o tempo que ele tinha de forma intencional. Ele sabia aproveitar o tempo que ele tinha para investir realmente naquilo que tinha valor eterno. Então, será que Jesus não se importava com seus discípulos e queria que eles servissem a qualquer custo? Como eu disse, eu acredito que Deus queria ensinar, Jesus queria ensinar algo para eles naquele momento. E a gente para analisar como estava o coração dos discípulos com aquelas situações, né? Se coloque no lugar deles. Depois de uma grande jornada, de algo que você foi incumbido a fazer, você chega buscando aquele descanso e de repente Deus fala para você que você tem mais uma missão para cumprir. E às vezes o nosso corpo físico, né, já está cansado, já está desgastado e você pensa, meu Deus, mas será que não podia ser outra pessoa, né? Quantas vezes nós temos negado o chamado de Deus para nós, porque nós estamos tão cansados, tão preocupados, tão cheios das coisas que vão ficar aqui, que são passageiras, que nós não conseguimos mais enxergar o propósito daquilo que nós fazemos. E com certeza nós vamos andar sobrecarregados. Então, será que aqueles discípulos entendiam de fato o propósito de Deus com aquelas pessoas? Então eu quero falar de 3 coisas que eu pude analisar que a gente acaba fazendo quando a gente não entende o propósito de servir. Se você quiser anotar, a primeira delas fala que quando não enxergamos o propósito ao servir, não conseguimos nos compadecer sobre aquilo que falta ao outro. Então Jesus, o versículo 34 fala que ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam sem direção, estavam sem cuidado e que elas precisavam dele naquele momento. E ele viu isso naquelas pessoas e não só viu e passou vista grossa, mas ele se posicionou e começou a ensinar aquelas pessoas, trazer a revelação que poderia transformar a vida delas. E nós, quando nós vemos pessoas ao nosso redor sem direção, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura como discípulos de Jesus? Será que nós temos nos posicionado para trazer revelação às pessoas daquilo que pode libertá-las, que pode transformá-las? Ou será que nós temos vivido só para nós mesmos e guardado a verdade do Evangelho numa caixinha e seguido a nossa vida de forma cômoda? Tá tudo bem para mim? Tanto faz o que o outro está sentindo, tanto faz a dor do outro. Então Jesus se encheu de compaixão, ele conseguiu sentir o que aquelas pessoas sentiam. Ele conseguiu olhar para aquelas pessoas e entender, essas pessoas precisam de mim agora. Elas precisam de uma verdade que vai libertá-las, que vai transformá-las. Então qual tem sido, né, o nosso posicionamento como servos diante da dor das pessoas? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o pecado, a maldade, ela tem invadido o mundo de uma maneira tão intensa que a gente não se compadece mais daquilo que as outras pessoas estão vivendo. É como se fosse cada um por si. Você toma conta da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso e segue em frente. Cada um por si, Deus por todos. Cada um que lute a sua guerra. E nós temos aprendido, né, durante esses dias que nós não somos pessoas que vivem no singular, mas no plural. E quando nós vivemos no plural, nós não podemos nos conformar e ver as pessoas sofrendo ao nosso redor e a gente não fazer nada. A gente não levar para elas aquilo que pode libertá-las, aquilo que pode transformar as vidas delas. Então Jesus, ele tinha um coração de servo, ele conseguia ver a dor das pessoas e se compadecer delas. Então, quando nós sabemos para que estamos servindo, o nosso propósito, nós com certeza vamos nos compadecer da dor das outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante que nós podemos observar, quando nós não enxergamos o propósito ao servir, tudo se torna empecilho. O tempo, o dinheiro, os meus afazeres, as minhas coisas. De repente, esses discípulos tiveram a oportunidade de
trazer para aquelas pessoas muito mais que o alimento espiritual, mas suprir as suas necessidades físicas. E eles começam: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, já é tarde. O tempo, né? Já é tarde, manda esse pessoal embora. Manda cada um se virar e ir atrás de alguma coisa aí pelas cidades vizinhas para comprar, porque não tem mais o que fazer, não. Em outras palavras, eles estavam dizendo: o Senhor já fez o que o Senhor tinha que fazer, já deu para eles a palavra. Então, manda que eles sigam e se virem, comprem o que eles precisam. Então, já é tarde. Aí tem um versículo que fala que isso exigiria muito dinheiro. Alimentar aquela multidão exigiria muito dinheiro. Então, essas foram algumas falas dos discípulos quando Jesus pede que eles deem comida àquela multidão. E a gente para analisar, queridos, como que nós temos investido o nosso tempo? Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, e coisas que são tão passageiras, mas nós não temos tempo para investir naquilo que tem valor eterno. Eu vi esses dias uma pesquisa que falava que o Brasil está em terceiro lugar em relação ao uso das redes sociais. Ele colocou lá, eu não lembro exatamente o dado, mas em horas, o Brasil estava em terceiro lugar de quem mais usava redes sociais. Muitas vezes nós temos gastado tanto tempo com algo que não vai edificar a nossa vida em nada e que nem vai servir ao propósito para o qual Deus tem nos chamado. Você já parou para pensar em que você tem investido o seu tempo? Se você fosse fazer uma análise, aquilo que você tem investido o seu tempo tem valor eterno? Quantas vezes nós temos gastado tanto tempo com coisas que vão ficar nessa terra e não temos olhado com o olhar da eternidade? Jesus, ele era muito intencional. Ele sabia que o tempo dele era curto demais nessa terra e ele tinha muitas coisas para fazer. Então ele focou naquilo que realmente tinha valor, tinha propósito. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos no sistema desse mundo que nós não conseguimos mais olhar dessa forma. O nosso tempo se torna algo muito precioso que a gente não pode compartilhar com as pessoas. Nós estamos sempre correndo atrás de algo, sempre querendo crescer, sempre querendo ganhar mais dinheiro. Mas qual é o propósito para o qual você tem corrido tanto? Muitas vezes, querido, o propósito principal é levantar o nosso ego e o nosso próprio orgulho. E muitas vezes isso tem nos impedido até de viver o melhor de Deus e uma vida abundante nessa terra. Porque enquanto nós estamos pensando só em nós mesmos, pode ter certeza que Deus conhece muito mais você do que você mesmo. Ele conhece o seu interior, Ele sabe as suas intenções. Então, se Ele vê no seu coração esse desejo de realmente viver o reino de Deus em tudo que você tem colocado às suas mãos, investir o seu tempo naquilo que realmente importa, você pode ter certeza que Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te fazer avançar. Então nós somos desafiados a pensar onde nós temos investido o nosso tempo, onde nós temos investido o nosso dinheiro. Você considera aquilo que tem valor eterno como uma prioridade na sua vida? Ou será que a sua prioridade tem sido você mesmo? Somente os seus desejos, aquilo que é importante para você. Nós não estamos falando aqui, queridos, de ser irresponsável, de faltar com as responsabilidades da vida. Deus te chamou para ser uma pessoa que tem caráter, amém? Um caráter de Cristo. Então você precisa ser alguém que trabalha, que zela pela sua família, que tira tempo com a sua família, que investe tempo naquilo que é precioso também, que investe numa vida abundante. Mas qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Quando você faz o que você faz, quando você trabalha, qual é a sua motivação? Será que você tem pensado em honrar a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos? Qual tem sido a nossa motivação? Deus tem nos dado tantas coisas, inclusive o nosso tempo, para nós administrarmos. E nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus nos chamou para viver uma vida abundante nessa terra, para que a gente possa servir as pessoas. Amém? Você pode falar assim comigo? Eu fui chamado. Mas fala com força, como quem comeu feijão hoje. Vamos lá. Eu fui chamado para servir as pessoas com aquilo que Deus
tem me dado para administrar. O que Deus tem colocado na sua mão? O que Deus tem te dado para gerenciar nessa vida? Deus também te chama para viver por um propósito maior que essa própria vida. Te chama para investir isso que Ele tem derramado nas suas mãos. Não estou falando só de dinheiro, queridos, mas hoje em dia, às vezes, o tempo ele é mais valioso que dinheiro. Porque a gente não tem mais tempo para nada. A gente vive sempre sobrecarregado. E às vezes com coisas que não têm valor eterno. Então, qual tem sido o tempo que você tem dedicado para realmente honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos? A terceira coisa é que, quando não enxergamos o propósito de servir, passamos a não entender os milagres. O versículo 52 fala assim, o 51, então subiu no barco junto com eles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então eles não entenderam porque o coração deles estava endurecido. Muitas vezes nós sabemos dos dons que Deus tem dado para nós sabemos do nosso potencial, nós sabemos do propósito, nós sabemos do chamado, mas nós temos endurecido o nosso coração para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E muitas vezes, queridos, é por preguiça mesmo. Essa é a verdade. Porque cuidar de pessoas, ajudar pessoas, servir é algo que nos custa tempo, investimento. E muitas vezes nós estamos tão acomodados que nós simplesmente não queremos fazer. Não quero isso aí não. Não, eu não quero não. Não dá pra mim não. Não tenho tempo pra isso não. Então, a gente passa a nem ver mais os milagres que Deus está fazendo. Jesus operou ali um milagre de multiplicar aquela comida para aquela multidão e os discípulos estavam tão preocupados com tantas outras coisas que eles nem entenderam o que estava acontecendo. E eles já vinham de uma caminhada com Jesus. E muitas vezes nós também estamos assim, né? Dentro da igreja, caminhando com Jesus, mas nós não conseguimos enxergar de forma sobrenatural o que Deus pode fazer através de nós na vida das pessoas que estão perto de nós. Só consegue enxergar milagres as pessoas que realmente dispõem o seu coração para servir. Então, quantas vezes o cansaço, a murmuração tem nos impedido de ver com clareza os milagres de Deus? Às vezes Ele está operando debaixo dos nossos olhos, nós não conseguimos entender porque o nosso coração está endurecido. Então Jesus nos ensina a ter um coração que tem compaixão. E somente aqueles que estão aliançados com Ele conseguem ter os olhos na eternidade e conseguem enxergar além de si mesmo e servir os famintos. Então, quando nós temos essa aliança com Deus, nós conseguimos ter o coração como o dele, um coração de um servo que tem compaixão, que se coloca no lugar do outro, que entende o propósito para o qual está vivendo, que não usa aquilo que tem ou que não tem como empecilho para servir as pessoas e que consegue enxergar com clareza os milagres de Deus. Então eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e começar a analisar a si mesmo. Muitas vezes nós somos tão rápidos em analisar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que o fulano poderia fazer mais. Eu acho que o fulano poderia ter uma célula na casa dele. Eu acho que o fulano... Eu acho, e muitas vezes nós não analisamos a nós mesmos. Então eu queria convidar você a não ficar olhando para mim, mas fechar os seus olhos nesse momento. Começar a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, que tipo de servo eu tenho sido? Qual tem sido o meu coração diante das propostas que o Senhor tem feito para mim? Será que eu tenho vivido a minha vida de uma maneira egoísta, a ponto de só pensar em mim mesmo? Não tenho conseguido enxergar com clareza os teus milagres ao meu redor. Deus, será que eu sou uma pessoa que eu consigo me compadecer e realmente ter compaixão das pessoas que estão perto? Ou será que o meu coração já está tão endurecido que eu não consigo mais ver isso e lançar sobre eles a palavra que pode libertá-los? Deus tem nos convidado, nos convocado a sairmos do comodismo, queridos, porque mais do que nunca está próximo a vinda de Jesus.
E quantas pessoas ao nosso redor têm perecido, têm sido destruídas, porque nós não temos tido coragem de sair do nosso cômodo, de sair daquilo que é confortável para nós, para lançarmos sobre elas a palavra que pode libertar. Você consegue parar para observar quantas pessoas ao seu redor têm sido destruídas pelo inferno? E muitas vezes você está com a chave da libertação dela nas suas mãos, mas você está tão acomodado dentro da sua vida confortável que você não consegue lançar sobre elas a palavra de vida. Nós somos convidados nessa noite a sairmos do nosso comodismo e enxergarmos além do nosso cansaço, além das nossas forças, além daquilo que muitas vezes a gente tem colocado como limitação, e entender que Deus nos chamou para vivermos por um propósito que vai além das nossas próprias vidas. Se nós conseguimos compreender isso, queridos, nós vamos conseguir alcançar o coração das pessoas. Uma igreja que se importa, que olha para as pessoas e sente compaixão, sente a dor que elas vivem. E não vivem de maneira acomodada, mas se entregam de todo o coração para ser alguém que tem um coração como o de Jesus. Nós não podemos mais viver só para nós mesmos. E nessa noite o Senhor nos convida a assumirmos essa aliança. Deus, me ajuda a ser um servo que honra o Senhor verdadeiramente. Me ajuda, Senhor, a ser um servo que honra a Ti, que olha para as pessoas e se compadece da mazela delas. Alguém que honra ao Senhor com aquilo que o Senhor tem dado para administrar. Alguém que consegue enxergar os milagres, que consegue ver, Senhor Jesus, o Senhor operando de maneira poderosa e se dispõe realmente para alcançar o coração de outros. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Continue com os seus olhos fechados e fale com o Senhor sobre o seu coração. Deus, eu tenho tido dificuldade de ser esse servo que honra o Senhor. Senhor, eu sou naturalmente egoísta, eu olho só para mim mesmo. Deus, eu tenho algo que eu tenho administrado, mas eu não tenho focado nisso como algo que pode ser bom para o teu reino. Mas nessa noite eu quero que o Senhor gere no meu coração um coração de um bom servo, de alguém que entende o valor da eternidade, que entende realmente que aquilo que nós estamos fazendo nessa terra pode ser passageiro ou pode ser eterno. As sementes que nós estamos plantando aqui valem para a eternidade. E eu quero convidar você nesse momento a falar com o Senhor. Deus, gera em mim um coração, Senhor, que realmente honra o Senhor. Que as minhas atitudes demonstrem, Senhor Jesus, essa compaixão para com as outras pessoas. Que eu não quero mais viver de forma egoísta, mas que os meus olhos se foquem em Ti. E que o meu coração, Deus, queime, Deus, com esse amor. Queime, Senhor Jesus, com esse amor que queima no Teu coração. Deus, nós queremos nessa noite lançar os nossos corações diante de Ti. Muitas vezes, Pai, nós temos sido pessoas tão egoístas, Senhor. Nós nos preocupamos conosco, nos preocupamos somente com aquilo que é importante para nós. Mas o Senhor tem realmente nos dado, Deus, possibilidade para servir as pessoas no nosso trabalho, na escola, na faculdade. E nós queremos, Senhor, nesse momento, Deus, poder servir também aquelas pessoas, Senhor, que estão dentro da nossa casa. Muitas vezes, Deus, nós também só temos olhado para os de fora, Deus, e temos esquecido da nossa própria família. Em nome de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor restaure os corações. Traga, Senhor, sobre nós esse entendimento, Deus, e esse senso de propósito. Que tudo que nós fizermos nessa terra seja para glorificar o Teu nome, Deus. Que não seja, Senhor Jesus, o nosso próprio eu, mas que o Senhor seja glorificado em tudo que nós colocarmos as nossas mãos. Não nos deixa, Senhor, vivermos de maneira egoísta. Traz essa revelação ao coração da Tua igreja nessa noite. Que tudo que nós colocarmos as nossas mãos seja para glorificar
glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, trazer sobre os nossos corações, Pai, as tuas verdades. Assim, Deus, como o Senhor se encheu de compaixão por aquelas pessoas, nesse momento, Deus, traz sobre nós essa visão, esse olhar que olha para as pessoas e se compadece. Que nós possamos ser representantes do teu reino, Deus, de todas as formas nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, gera, Deus, em cada um de nós esse coração. Gera, Senhor Jesus, essa disposição para servir, Deus. Gera, Senhor, esse entendimento dentro de nós, para que realmente nós possamos cumprir o teu propósito aqui nessa terra, Deus. Viver de forma abundante, mas de forma que honre ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, querido, aplauda o Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda a glória. Aleluia.